Olá pessoal, bem-vindos à série de podcasts sobre o tema ESG na Sala do Conselho, promovido pela Fundação Dom Cabral e pela Fast Company Brasil. Eu sou o Rodrigo Terra, estou representando aqui as empresas e hoje eu estou com o Edgar, que a gente vai falar sobre o tema equidade, diversidade e inclusão. Fiz a cola aqui para não esquecer nenhum. Tudo bom, Edgar? Tudo bom. Prazer. Prazer, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Um prazer. Eu queria que você falasse um pouquinho de você no começo, sobre você, e que a gente já entrasse na explicação básica sobre o tema para colocar todo mundo na mesma página, dali a gente segue. Ok. Bom, meu nome é Edgar Peter, eu tenho 52 anos, comecei a carreira no mercado financeiro, onde eu fiquei bastante tempo, sou advogado de formação e há cerca de 10 anos eu fiz uma transição de carreira, saí do mercado financeiro, fui trabalhar com desenvolvimento de pessoas e o tema de diversidade foi natural para mim, porque eu já fazia parte de grupo de afinidade quando eu estava no banco, fazia parte do grupo LGBTQ e a mais, e a partir daí começaram a surgir convites para fazer palestra e fazer consultoria. Sou professor da Fundação Dom Cabral nos cursos de Programa de Gestão Avançado e agora nesse curso de ESG na Sala do Conselho. Eu falo sobre os aspectos sociais do ESG, não só diversidade, equidade e inclusão, temos outros aspectos, mas o tema mais quente realmente é o tema de diversidade. É a hora que a sala pega fogo, ainda é um tema bastante controverso, esse talvez seja o momento que a sala mais pega fogo. Por que diversidade, equidade e inclusão? Por que três conceitos para falar da mesma coisa? Porque, na verdade, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de demografia, a gente está falando de qualidade da demografia. Me assegurar de que eu tenho a todas as demografias, quer dizer, participantes de todos os grupos discriminados representados na demografia da empresa. Só demografia. Quando a gente fala de equidade, a gente está falando de qualidade de oportunidades. Eu trouxe essas pessoas para dentro, mas eu estou dando oportunidade de desenvolvimento para essas pessoas, eu estou, desde a práticas de recrutamento inclusivas, oportunidades de desenvolvimento de carreira e por aí vai. Então, quando a gente fala de equidade, a gente fala de qualidade de oportunidade. E, por fim, a inclusão. Essas pessoas, de fato, eu estou dando voz para essas pessoas, eu estou fazendo com que essas pessoas sintam-se, de fato, incluídas. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de qualidade de relacionamentos. Por isso que a gente hoje fala de diversidade, equidade e inclusão, porque estamos falando de demografia, de oportunidades justas e de qualidade de relacionamentos. Tá bom. Acho que foi bem elucidativo, muito legal. A gente está falando um curso aqui sobre dicas para conselheiros, educação para conselheiros para poder tratar de diferentes temas, e o nosso tema aqui talvez seja o mais novo ou mais difícil das pessoas, ou mais velhas, ou entenderem e incutirem dentro das culturas. Eu queria saber se a minha afirmação faz sentido. Total. Tá. Total. Infelizmente, ele é um tema que o conhecimento, a familiaridade, mesmo a aceitação do tema está muito ligado à idade. Então, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de entender por que a gente está falando disso na sala do conselho. Sim. Enquanto pessoas mais jovens entendem imediatamente a importância disso. E qual é a forma de abordar? Porque é importante, quando você vai inovar, ou você vai trazer uma informação que as pessoas não conhecem profundamente, as pessoas se afastam um pouco. Como você aborda o tema e coloca as pessoas dentro do processo e faz a implementação? Eu acho que são 3 pontos importantes. Nessa área, cada consultor tem uma pegada. Em primeiro lugar, eu gosto de separar, de diferenciar o consultor do ativista. Uhum. Os dois são necessários, os dois são importantes. O ativista, ele puxa a corda, ele estica a corda. Ele levanta futuros que ninguém pensou. Futuros que, numa primeira vista, são futuros impossíveis. Essa é a grande função do ativista. Ele traz esperança, ele abre horizontes. Então, nesse sentido, ele faz quase que ficção científica. E aí entra o consultor é o bombeiro. É o que entra para fazer o possível, para fazer o futuro possível. Então, a minha abordagem, em primeiro lugar, é de consultor. Em segundo lugar, minha formação é em direito.
Então eu trago sempre o aspecto legal, eu gosto sempre de trazer o aspecto legal. Eu começo com a Constituição, eu começo falando lá do artigo 5º de que todos são iguais perante a lei, né? Esse é a cabeça do artigo. O primeiro inciso, o Constituinte, depois de falar que todos são iguais perante a lei, ele fala o seguinte: homem e mulheres são iguais. Aí você fala, puxa, mas já não dissemos que todos são iguais perante a lei, por que o Constituinte está dizendo que homens e mulheres são iguais? Porque não eram, homens e mulheres não eram iguais perante a lei, até a Constituição de 88. Então, a minha pegada é muito, eu começo pela lei, para mostrar que a gente não está discutindo se vamos falar de diversidade. A gente está discutindo o que é que nós vamos fazer a partir daqui. A lei é o primeiro consenso de qualquer grupo social. A partir daí eu trago os aspectos econômicos. Primeiro puxando o risco. Quer dizer, quais são os riscos de não implementarmos uma estratégia de diversidade e inclusão? Mostro vários exemplos práticos de empresas que tiveram prejuízos relevantes porque não tiveram atentos a esses aspectos, e depois trago os aspectos positivos. Quer dizer, temos inúmeras pesquisas, todo dia tem no jornal uma pesquisa que mostra que empresas mais diversas são empresas que dão melhor resultado. Então, a minha pegada é muito legal e negócio. Estamos falando de negócio, não estamos falando de futuros impossíveis, estamos falando de futuros possíveis. Perfeito. E você acha que, no geral, as pessoas têm bloqueio de falar sobre o assunto? Sim. Se tivesse alguém aqui do nosso lado e a gente começasse a provocar do ponto de vista de perguntas e tal, eu vejo que tem muita gente que tem bloqueio. Se eu falar alguma coisa errada, se eu não falar alguma coisa errada, o que vai acontecer? Bom, as duas, eu vejo duas principais reações. A primeira é o ceticismo, né? Puxa, mas não vamos contratar pessoas diversas porque não tem no mercado. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Mas não contratamos negros porque não falam inglês. Não é possível que numa população de 56% da população brasileira é negra, estamos falando aí então de 100 e tantos milhões de pessoas, não exista meia dúzia que fala inglês. Então, não é verdade que não existam pessoas diversas, que vêm de grupos historicamente discriminados, que não tenham as qualificações necessárias. Muitas vezes a gente não está encontrando porque a gente não está buscando do jeito certo. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa negra, ela fez uma carreira diferente, ela tem uma trajetória diferente. Se eu estiver procurando por um profissional negro do jeito que eu procuro, ou no lugar que eu procuro um profissional branco, eu não vou encontrar, porque são trajetórias diferentes. Então, esse é o primeiro argumento que a gente combate, que é o argumento do ceticismo, de dizer, não, eu não contrato pessoas de grupos discriminados porque elas não encontram, elas não têm capacidade. Isso não é mais socialmente aceitável dizer isso. A gente teve episódios de empresas cujos representantes disseram isso e, enfim, foram crucificados. O outro grupo é o grupo que não necessariamente é cético, mas tem medo, como você falou, puxa, mas tem muito hate, eu tenho medo de falar alguma coisa errada, tenho medo de não dominar o conceito. E aí, assim, a melhor forma é perguntar, sabe? Se você não sabe como se dirigir a uma pessoa, puxa, mas a pessoa é homem, é mulher, pergunta quais são os pronomes dela, pergunta como ela quer ser tratada. Se você está em dúvida quanto à aplicação de um conceito, pergunta para as pessoas. Eu acho que perguntar é o melhor jeito, é a melhor forma de se letrar. E tem um ponto de partida, você está entrando numa empresa que está te contratando para uma consultoria porque ela não sabe lidar com um assunto qualquer. Como você chega, aborda, existe um processo de... Mundo ideal ou mundo assunto? Eu acho que os dois. Os dois? Então vamos lá. O mundo ideal, isso, né? O meu mundo ideal seria o seguinte, a primeira coisa é assim, você tem um senso de diversidade, você conhece os seus colaboradores, porque se você não conhece, você não sabe quanto você tem de cada demografia, fica difícil. Então, no mundo ideal, a gente começaria sempre com um senso. Eu preciso conhecer o meu público, eu preciso conhecer esse meu público em detalhe para poder, de fato, ter um plano de ação. Esse seria o mundo ideal. Na prática, isso não acontece. Na prática, a gente começa o trabalho de diversidade com palestra, com letramento, com sensibilização, mas no mundo ideal seria, de fato, um senso, entendeu? O objetivo desse curso aqui é o ISD na sala do conselho. Então, o conselho tem que ver o senso. Porque ele vai ver o censo hoje e ele vai ver o censo daqui a um ano. E aí ele vai saber o que aconteceu, se aconteceu ou se não aconteceu.
Então, especificamente no mundo do conselho, seria ver o censo, seria entender quais são as ações afirmativas que a organização está fazendo, entender se aquilo está sendo transformado de fato em inclusão. Quer dizer, por exemplo, pesquisa de clima, great place to work. Esses seriam os 3 indicadores que eu acho que o conselheiro deveria acompanhar. No mundo real, começa realmente com palestra, letramento, a Semana da Diversidade, a Semana da Consciência Negra, e aí, a partir daí, a organização percebe que ela precisa entender melhor o público dela. Nesse quesito de palestras e conscientização versus a questão do diagnóstico, que eu concordo muito com você, eu trabalho com comunicação também, e sem diagnóstico você não tem um ponto de partida para seguir, a bússola. Com o diagnóstico você consegue saber que remédio você vai dar e a dose que você vai implementar. Quando isso não acontece, a questão das palestras acaba ficando pouco engajadora, na minha opinião, dentro da minha visão do meu mercado. Como é isso para você? Então, eu sou um otimista, né? Eu acho que quem trabalha com diversidade tem que ser otimista. Então, eu acho que algum é melhor do que nenhum. Ah, claro. Tá? Então, eu acho que sim, temos um mundo ideal, que seria, de fato, começar com diagnóstico, com pesquisa interna, com censo de diversidade. Mas, se isso não acontece, eu sempre acho que algum é melhor do que nenhum, porque você começa a sensibilizar as pessoas, você começa a sensibilizar a alta gerência. É muito importante ter sempre um sponsor, alguém da alta gerência, que compra aquela ideia e fala, puxa, essa ideia é muito legal, eu quero levar isso para frente, porque vai contrabalançar os céticos. Uhum. Então, eu acho que são abordagens. Uma abordagem que seria mais estruturada, que vem de cima para baixo, versus uma abordagem mais intuitiva, menos estruturada, que seria essa que começa com letramento e palestras e esse tipo de coisa. Tá. Você pode contar para a gente um caso, um case de um projeto que deu muito certo ou que você esperava que fosse muito difícil e acabou no final sendo gratificante e incrível? Sem citar emprego, fica à vontade. Claro. Eu acho que a gente não pode contar só os sucessos, porque senão fica parecendo que é tudo muito fácil. A segunda pergunta é fracasso. E não é, tá? Não é. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, é um tema difícil, é um tema complexo, é um tema espinhoso, e a gente vai errar bastante. Qualquer pessoa séria vai te dizer isso. A gente, os casos de sucesso, eles são muito bacanas porque a gente comemora, os casos de fracasso a gente aprende. O caso de sucesso que eu diria é esse que a gente conseguiu fazer de forma estruturada. Então a gente cria política, a gente cria código de conduta, a gente cria grupos de afinidade, porque eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso ouvir cada um desses grupos. Cada um dos grupos tem necessidades diferentes, tem demandas diferentes. Então, quando eu sempre considero um caso de sucesso esse que a gente consegue fazer um processo inteiro estruturado, que eu deixo a organização com código de conduta, com política, com estruturação de canal e processo para denúncia e grupos. E comitê de diversidade que vai levar o assunto para frente. Caso de fracasso é quando a gente tenta acelerar o negócio e aí a gente, por exemplo, contrata pessoas de grupos discriminados, joga lá e não faz o devido encaminhamento. Por que é um caso de fracasso? Porque primeiro eu exponho a pessoa, eu exponho a ideia, ao invés de ajudar o assunto a andar, eu crio uma visão, porque aí os céticos vão dizer, tá vendo, não disse? Então, por exemplo, eu sempre acho que a gente tem que começar com grupos mais familiares, o que é mais familiar com a organização, porque sempre me dizem, puxa, mas eu quis contratar um diretor negro e não achei. Eu falei, lógico que não, você não fez o pool. Então, é mais fácil você começar contratando jovens aprendizes, formando essas pessoas, em 3, 5 anos você vai ter um pool, você vai escolher quem você quer promover. Então, caso de sucesso é quando a gente faz estruturado, caso de fracasso é quando a gente quer acelerar, às vezes com as boas intenções, e não cria um ambiente de fato inclusivo. E aí a gente só, depois que contratou uma pessoa trans, por exemplo, descobre que não tem banheiro, descobre que não treinou as pessoas, descobre que não treinou o chefe. Então, esse caso especificamente foi um caso ruim de fracasso. Você falou sobre o pool agora e eu fiquei com muita curiosidade de entender como se estrutura a busca de talentos e talentos internos para o crescimento. É uma coisa que eu vi pouco acontecer, como você mesmo falou.
E eu queria entender melhor essa estruturação. Como é que deve acontecer, do seu ponto de vista? É um desafio muito grande porque é uma mudança, eu vou ter que mudar os processos da organização. Porque a gente está acostumado a buscar aquela pessoa que é um jovem, branco, de classe média alta, que teve uma determinada trajetória. Eu vou buscar esse profissional, eu sei como buscar esse profissional. É diferente da trajetória, por exemplo, de um jovem negro, que se formou tarde, que estudou à noite. Então, se eu for buscar do mesmo jeito que eu busco o branco, eu não vou encontrar. E aí eu fico com essa sensação de que não tem profissionais preparados. Um grande aprendizado que o programa de treino Magazine Luiza trouxe foi acabar com esse mito de que não existem jovens negros com boa preparação. Então, eu começo na contratação. Eu preciso de práticas de contratação mais inclusivas. Uma coisa que as organizações têm feito é a anonimização do processo de contratação. É excluir nome, para não saber gênero, nome, endereço e faculdade. A hora que eu escondo nome, endereço, faculdade, aí obviamente estou escondendo gênero também, eu forço o recrutador a de fato olhar a experiência. E aí ele, de fato, vai fazer um recrutamento que é baseado em experiência e em competências, e não baseado onde o sujeito estudou, se é homem, se é mulher, se veio de faculdade de primeira linha, etc, etc. Então, essa experiência de recrutamento às cegas, que a gente fala, né, você anonimizar essas características identitárias, força o recrutador, a quem está recrutando, a fazer um recrutamento mais inclusivo. Aumentar recrutadores inclusivos, porque a gente tende a recrutar pessoas que são parecidas com a gente. O ser humano, a gente é enviesado pela natureza. Eu já constatei, por exemplo, que em empresas que o CEO ou que o proprietário tem olho azul, tem muito mais gente de olho azul do que a média da população. Porque inconscientemente a gente gosta de quem é parecido com a gente, né? Então, a hora que eu aumento o contrato, que eu trago recrutadores de grupos diferentes, naturalmente eu vou trazer pessoas diferentes. Então, tudo começa com a contratação. Não adianta querer contratar lá no final. Quer dizer, eu querer contratar uma pessoa porque ela é diversa. Não, eu não posso baixar a régua, porque eu estou fazendo mal para a pessoa e para a organização. Então, se eu começar, por exemplo, contratando nos níveis de entrada, vai ser muito mais fácil de lá na frente eu ter um pool para promover essas pessoas, por exemplo, para coordenação, para gerente. E no horizonte de tempo um pouco mais longo, eu tenho um pool para promover para diretores. Então, tudo começa com a contratação. Mas não acaba na contratação. Não posso só contratar e jogar as pessoas lá e falar, bom, agora se virem. Eu tenho que fazer um acompanhamento de carreira, porque essas pessoas podem ter necessidades diferentes, ok? Então, eu posso usar a própria organização para ajudar no desenvolvimento dessas pessoas. Hoje, uma tendência grande é acabar com a exigência de inglês nos recrutamentos de vagas de entrada. Porque na hora que eu coloco lá, numa vaga de entrada, inglês fluente, eu estou cortando 95% da população. Estima-se que só 5% da população brasileira fala inglês. De fato, eu preciso de inglês fluente numa vaga de entrada para uma empresa brasileira? Ou eu estou colocando uma exigência que é de fato para excluir e não para incluir? E aí entra um tema que a gente tem que falar, né, que é o tema do racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Eu crio esses sistemas que os sistemas excluem. E aí a gente, à noite, deita na cama com a consciência tranquila, porque a gente, pessoalmente, não excluiu ninguém. A gente, pessoalmente, não discriminou ninguém. Mas o sistema discriminou por nós. Essa é a história do racismo estrutural. Eu tenho todos esses processos culturais, esses processos que são culturais, que excluem por mim. Então, nos meus anos de executivo, eu nunca precisei discriminar ninguém, porque eu nunca recebi nenhum currículo que não fosse de um jovem de universidade de primeira linha, que inglês fluente, classe média alta, que não tinha feito intercâmbio no exterior. Então eu podia dormir tranquilo, porque eu não estava excluindo, mas o sistema estava excluindo por mim. Então a gente precisa trabalhar nos processos, porque na medida que a gente trabalhar nos processos excludentes, o rei fica nu. E aí a gente, de fato, começa a ter processos que são mais inclusivos. Então eu falei de contratação. Depois eu tenho que fazer, de fato, acompanhamento da carreira dessa pessoa. Eu estou dando oportunidades de desenvolvimento iguais na organização. Eu estou ajudando a suprir lacunas que, eventualmente, aquele profissional tenha. Então, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, não é baixar a régua. É fazer a rampagem de uma parcela da população significativa que precisa dessa rampagem. Então, por exemplo, inglês. Inglês, se eu trouxer um profissional que não fala inglês, em 3, 4 anos ele está falando. Se eu colocar isso na barra de entrada,
Nunca vai evoluir. Ele não vai entrar. Em segundo lugar, eu tenho que deixar de forma inequívoca quem faz parte da alta direção que esse tema é um tema sério, né? É de verdade. Senão você mata o tema. Então, ou bem você acredita na diversidade e inclusão e vai fazer a coisa de forma séria, ou não gasta tempo e dinheiro e recursos com isso, porque as pessoas vão perceber que não é sério. Tá? Sim. E isso é um desafio grande para o conselheiro. Sim, sim. Sim, e aí assim, se você não acredita na diversidade e inclusão, se o seu investidor não está te cobrando isso e o seu cliente não está cobrando, não vai fazer por fazer, porque você vai perder tempo e dinheiro. Seus funcionários vão perceber que aquilo é para cumprir tabela. E aí você está matando o tema. Só vale a pena fazer se de fato aquilo for um valor e se for fazer a sério. E aí você vai fazer censo, e aí você vai cobrar as pessoas, e aí você vai atrelar remuneração às metas. Ou seja, você vai fazer como você faz tudo na empresa, né? Uhum. Imagino que já aconteceram casos também de ou um conselheiro ou um dono de empresas familiares ou que seja falar assim, eu não quero não, eu quero fazer. Sim. Eu acho natural. Não quer, não faz o mínimo, faz apenas o que a lei exige. Acho que é legítimo. Mas existe uma cobrança cada vez maior dos investidores e dos seus clientes por isso. Sim. E aí o que eu acho que é muito legal é que quando você tem uma empresa diversa, você cria mecanismos de controle que se antecipam às repercussões negativas. Porque você vai ter públicos diversos lá dentro falando, escuta, não faz isso que Exatamente. isso vai dar errado. Exatamente. Olha, não usa essa expressão, porque essa expressão aqui... Então a gente tem visto, por exemplo, organizações que lançam produto com nomes claramente discriminatórios, lançam na segunda-feira para descontinuar o produto na sexta. Imagina o prejuízo disso. Por quê? Porque não tinha uma pessoa lá dentro com voz, né, devidamente incluída para dizer, escuta, esse nome é ofensivo, não vão lançar esse produto porque esse nome ofensivo vai ser mal recebido. Isso a gente vê acontecer. Uma outra coisa que a gente tem que evitar, uma expressão que está muito de moda, que é a tal da tokenização, que é você fazer a diversidade só para poder... Né, o que a gente chama, qual é o kit mínimo? Qual é o kit mínimo que eu tenho que ter para eu ser considerado uma empresa diversa? Se o seu mindset é esse, não vai. Não vai porque você está fazendo para cumprir tabela e não vai funcionar. É melhor não fazer. Não fazer, né? É melhor não fazer, melhor não fazer. Mas é difícil porque existe uma cobrança cada vez maior da sociedade, dos clientes e dos investidores por empresas, por organizações mais diversas. Então, o que é muito bacana do ESG é que ele está sendo puxado pelo capital. Sim. E o capital está de olho nisso, porque uma boa gestão, né, uma boa gestão ESG é um excelente proxy para a gestão como um todo. Porque se eu estou olhando para os critérios ESG, significa que eu estou olhando para tudo, né? Eu estou olhando para os esqueletos que estão no meu armário. Não estou fechando os olhos. E dentro da questão de gestão, os stakeholders as empresas têm um papel fundamental com o stakeholder. Então, os fornecedores, parceiros que não tiverem um processo determinado, definido ou implementado, acabam sendo alijados ao longo do tempo de processos. Super. Você falou de fornecedores, né? O grande nó hoje, a grande discussão é até onde vai a responsabilidade da empresa. Quer dizer, eu me responsabilizo apenas por minhas operações ou eu me responsabilizo por tudo? Especificamente a cadeia de valor. Eu tenho responsabilidade pela minha cadeia de valor, eu tenho responsabilidade pelos meus fornecedores e a resposta é sim. Tenho, porque eu sou responsável por todo o impacto que eu produza, direta ou indiretamente. E aí, se existe um impacto negativo que está sendo trazido por um fornecedor, é responsabilidade minha. É a grande discussão, por exemplo, do reporte de Scope 3 das emissões de carbono. Vai ser a mesma coisa na diversidade e inclusão. É a mesma coisa de direitos humanos. Se eu tenho um fornecedor violando o direito humano, não posso dizer, escuta, a culpa não é minha porque foi o meu fornecedor. Sim. Isso não cola mais, tá? Isso não cola mais. Tem que olhar antes, com certeza, para cortar o mal pela raiz, de fato. E aí eu tenho que ter processo, né? Eu tenho que ter processos internos de avaliação de fornecedores. Eu brinco que o ESG ele tem o quarteto fantástico. São 4 perguntas que a gente tem que fazer. Qual é o meu impacto? Quais são os meus impactos, positivos e negativos? Qual que é a materialidade desses impactos? Eu não vou olhar para tudo, eu vou olhar só porque é o material para o meu negócio. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, uma industrial, os meus impactos são diferentes se eu sou um prestador de serviço, se eu sou uma empresa financeira. A terceira pergunta é, eu estou fazendo a devida diligência? Porque é aquela história de dizer, escuta, foi o fornecedor que fez, não cola mais. E o terceiro, quem são meus stakeholders?
porque o que a sociedade está cobrando não é mais apenas somente aumento de valor para o shareholder, mas aumento de valor para todos os stakeholders. Legal. Pergunta, a gente está caminhando para o final aqui. Quem é você na fila do ESG? É melhor você interpretar. Boa pergunta. Eu acho que todo mundo que está no ESG hoje tem uma dose de paixão muito grande, né? Como eu te falei, uma boa parte das pessoas que passaram aqui vieram de um banco que esses temas começaram a ser levantados 15 anos atrás, e a gente incorporou isso de uma forma tal que cada um trouxe para a sua área de atuação. Então, para o RH, para a diversidade, para a governança. Então, eu acho que eu me vejo como idealista, mas eu me vejo mais como um bombeiro, né? Eu me vejo menos como um ativista e mais como um bombeiro. Então, à medida que as pessoas se identificam comigo, eu vou devagar e aí eu vou puxando e levando os temas. Então, por exemplo, como uma pessoa gay, a chance que eu tenho de estar falando para o conselho sobre população LGBT, sobre as necessidades das pessoas LGBT, sobre as necessidades da população trans, eu não teria essa oportunidade de fazer isso em outro fórum, em outra atividade. Então, para mim, quem sou eu na fila do ESG, eu acho que é propósito, tá? Propósito. Perfeito. Incrível. Queria te agradecer, Edgar. O papo foi incrível. Eu poderia estar conversando mais e trocando mais ideia por mais tempo. Queria agradecer em nome da Fundação Dom Cabral. Eu sei que você é de casa, mas a casa agradece. E da Fast Company Brasil. Foi um prazer conversar com você e estamos à disposição como microfone para eventuais outras bate-papos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer. Tchau, tchau.